Como foi o final de semana? Deixa eu só parar a música aqui. Pronto. Como é que foi o final de semana, meu povo? No 12 por aí, exatamente, você é imagem e semelhança de Deus. Parabéns, Anderson. É isso aí, Anderson. Bora no 12. Gente, que delícia. Mais um dia de despertar. Hoje, dia 103. Hoje, dia 103, tá certo? Isso, 103 do nosso despertar. E eu tô aqui com muita alegria no meu coração, porque é mais uma semana maravilhosa, mais uma semana incrível que inicia. E isso tudo, a gente tem que olhar cada dia nosso como um presente de Deus. E essa semana, tô até dando uma conferidinha aqui, é praticamente a última semana completa do mês, né? O mês acaba dia 31, quarta-feira da semana que vem. Então nós temos aí alguns dias para construir um mês extraordinário para vocês que têm o negócio de vocês, para vocês que têm os afazeres de vocês, a empresa de vocês, o negócio de vocês, as vendas, enfim, a equipe. Ainda faltam aí 9 dias para você construir um mês maravilhoso. E a gente sabe que durante esse mês, todos os desafios que aconteceram aí por conta da pandemia, você vai olhar para aquilo que vai te dar solução, que é Deus. Então não adianta a gente ficar buscando, às vezes em um jornal e às vezes em tantos lugares que estão apontando tantas tragédias. A gente tem que estar conectado direto na fonte e entender que aquilo que Deus tem preparado para você vai se realizar. Olha só, tem gente perguntando se tem café. Tem, tô aqui tomando meu cafezinho. Já acordei cedo, decidi fazer até a live aqui na cozinha hoje, porque eu já fiz café aqui cedinho. Então já sentei aqui para fazer a nossa live junto. Tem café, foi ótimo, lembrei daquela figurinha. Vocês estão bem? Como é que foi o final de semana? Foi no 12 por aí? Vocês devem estar perguntando, gente, o que a igreja está fazendo maquiada, assim, pronta, às 6 horas da manhã? É porque às 7h12 já tem a segunda mentoria do Clube no 12, gente. Então eu termino hoje aqui pontualmente às 7 horas e aí eu já vou correr para a mentoria do Clube no 12, que acontece toda segunda-feira às 7h12. Então termina o despertar, eu já corro para a mentoria das 7h12, tá? E aí, nesse momento, nessa mentoria, hoje eu preparei coisas incríveis para estar dando seguimento do assunto que a gente introduziu semana passada. Então, quem aí tá no Clube no 12, levanta a mão aí para eu poder ver você. Quem aí tá no Clube no 12, já se organiza, porque hoje vocês vão ficar comigo até 8 horas da manhã, hein? Bora! Então vai ser de agora até as 8 horas da manhã, porque terminando aqui eu já vou correr lá pro Nutror pra gente fazer o nosso Clube no 12, mentoria número 2. Então eu espero vocês que estão aqui e que já tô avisando logo para que vocês não percam, tá? Tem algumas pessoas que estavam me perguntando, Grace, é via Zoom? Gente, a gente tá passando direto no Nutror para que vocês realmente possam entrar lá e ver a quantidade de material que vocês já estão tendo acesso por serem do Clube no 12, tá? Então lá dentro do Nutror tem uma quantidade imensa, tem mais de 100 horas de conteúdo já para que vocês possam acessar, para que vocês possam desfrutar. Então a mentoria é só algo a mais que acontece toda segunda-feira às 7h12 e eu quero que vocês realmente pratiquem entrar lá dentro desse sistema para que vocês tenham acesso a todos os materiais e não fiquem protelando e deixando para amanhã. Então, às vezes você vai passar ali um desafio para entrar a primeira vez, quem não está muito habituado, mas é bom que já entra e já vai aprender e depois não tem mais dificuldade. É assim que a gente aprende na vida, não é? É assim que a gente aprende. Então, tem gente perguntando o que é o Clube no 12. É um clube onde você tem acesso todo dia, toda hora que você quiser, a mais de 100 horas de conteúdo e uma mentoria toda segunda-feira às 7h12. Então, uma coisa que eu sempre explico para vocês, 99% do meu conteúdo eu entrego para vocês aqui de presente, de grátis, né? Como o pessoal, como meu filho menor fala. Tudo é gratuito, a gente faz aqui muitas coisas aqui gratuitas para vocês e 1% muitas vezes a gente tem que ter o valor. Então, o que acontece? Esse Clube no 12, você paga uma parcelinha mínima por mês, que é para você poder ter acesso, inclusive a todas as 102 lives do Despertar já estão lá dentro. Vocês têm a oportunidade de assistir a live do Despertar
gratuita aqui todos os dias às 6h12. E quando quiser reassistir, lá dentro tá para vocês do Clube no 12. Então, Clube no 12, você pode entrar lá na bio, no link da bio aqui do Instagram, tá lá, você pode entrar e fazer parte desse clube. E eu vou falar pra vocês que a gente tem preparado muito material, já tem muito material lá dentro, tem muita coisa incrível. Ontem eu preparei um material maravilhoso que a gente vai trabalhar hoje e eu tenho certeza que vai ajudar muita gente. Então, eu quero agora dar boas-vindas a todas vocês que estão aqui pela primeira vez no nosso Despertar no 12. Então, gente, é duas coisas diferentes, tá? Despertar no 12 é todos os dias aqui, 6h12 da manhã, de segunda a sexta-feira. Segunda a sexta-feira a gente tem o nosso encontro aqui, tá? 6h12 da manhã, para você já despertar na energia máxima, para que você realmente já desperte assim, ó, literalmente no 12, para ter uma semana, um dia maravilhoso. A mentoria do Clube no 12 é toda segunda-feira, 7h12 da manhã, ou seja, só na segunda-feira, 7h12 da manhã, tá bom? E quem estava no Revolution, área Black ou presencial, hoje à noite tem mentoria também, tá? Hoje à noite tem mentoria também às 7h30 da noite. Tem gente que vai ficar comigo 3 horas no dia de hoje. Bora, quero ver que não vai transformar, né? Então, gente, quem estava na área Black ou no presencial do Revolution, hoje à noite tem mentoria também às 19h30, salvo engano. Vocês já foram avisadas dos grupos e qualquer coisa a gente vai avisar daqui um pouquinho de novo, tá bom? Então bora, me conta aqui, quem tá aqui hoje pela primeira vez, levanta a mãozinha aí pra eu te conhecer, coloca o dedo nesse coração aí, encaminha muito coração pra muita gente, porque hoje nós vamos entrar numa parte aqui incrível que vocês me pediram muito. Inclusive, vocês me pediram até no box de perguntas de ontem, vocês me pediram muito sobre esse tema. E sobre crenças limitantes, nós vamos falar um pouquinho hoje. Então agora é a hora de você colocar muito coração aí para que o Instagram possa entregar para mais pessoas, gente. O Instagram tem reduzido cada vez mais a quantidade de entrega das lives. E eu estou organizando já para a gente começar a transmitir aqui no YouTube todo dia cedo, porque aí vai facilitar a vida de todo mundo. E tem gente que fica esperando a live começar e a live não começa. E eu quero falar para vocês que vocês podem ajudar fazendo simplesmente o movimento aqui durante a live, colocando muito coraçãozinho, caminhando para as pessoas que vocês queiram que venham participar aqui do nosso Despertar no 12, tá bom? Gente, então vamos lá. Hoje, dia 103, esse movimento, quem aqui hoje está pela primeira vez, eu vou explicar rapidinho. O nosso movimento, ele é baseado em Romanos no 12:2, gente, por isso que é tudo no 12 por aqui, até o Romanos está no 12. E Romanos no 12 fala: não seja conformado com este mundo, mas seja transformado pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos no 12, não seja conformado com este mundo, mas seja transformado pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O que isso significa? Que sem a renovação da nossa mente não tem como a gente experimentar as coisas grandiosas que Deus tem para cada um de nós. Então, quando eu leio, cada vez que eu leio esse versículo de Romanos no 12, eu falo, meu Deus, como é claro que sem a transformação da nossa mente, a gente não vai experimentar tudo que Deus já preparou para cada um de nós. E aí o pessoal tá falando que tá realmente o Instagram tá entregando pouco, né? Por isso que a gente tem que estar unida, gente. Eu preciso que vocês me ajudem a lembrar o pessoal, a encaminhar o link, porque aí a pessoa clica em cima, ela consegue abrir. Eu tô recebendo muita mensagem de gente que tá tentando entrar e não consegue. Gente que às vezes fala assim, Grace, cadê o despertar? Não aconteceu. E já acabou de acontecer. Então, a gente sabe que esses desafios às vezes acontecem e eu preciso de vocês para isso, tá bom? Eu preciso que vocês me ajudem aqui, porque simplesmente todo esse movimento não é um movimento Grace Joviane, esse é um movimento que Deus tem preparado para despertar milhares e milhares de pessoas, tá? Então, eu quero agora começar falando aqui de Romanos no 12:2, conforme a gente já falou.
Eu não fico respondendo todas as perguntas que vocês fazem, porque a gente tem que seguir com o conteúdo aqui, tá? Então, sempre quando a gente começa, quando a gente termina, a gente conversa um pouquinho, mas o conteúdo eu preciso entregar para vocês, por isso que vocês estão aqui. E eu sou aquela pessoa que eu odeio enrolação. Então, vocês vão sempre perceber que nas minhas lives eu tiro, porrada e bomba. Eu sempre vou estar entregando uma coisa em cima da outra e não vou ficar ali enchendo linguiça para aproveitar do tempo de vocês ou para poder fazer perder o tempo de vocês. Porque uma das coisas que eu acredito que é a mais preciosa na vida é o tempo de vocês, tá? O tempo de vocês é a moeda mais cara que vocês podem investir. E esse despertar às 6h12 justamente para que vocês já acordem no 12 para fazer um dia extraordinário. Então, quem está aqui hoje pela primeira vez, Rogério Pires, bem-vindo pela sua primeira vez aqui com a gente. Eu espero que você goste do conteúdo que a gente vai entregar. A gente teve falando nos últimos dias, nós tivemos falando nos últimos dias de José, gente, história de José. Nós falamos da história de José, nós falamos que José faleceu aos 110 anos de idade. E aí nós já lemos Gênesis inteiro, gente. Vocês não estão orgulhosos de vocês? Nós já lemos Gênesis inteiro. Ainda falta um pouquinho. A gente vai às vezes pegar um pedaço da Bíblia, às vezes a gente vai seguir uma história, às vezes a gente vai pular, às vezes a gente vai para um salmo, às vezes a gente volta. Depende muito do que está se passando, tá? Mas hoje a gente vai entrar em Êxodo e eu simplesmente estava aqui dando uma estudada e eu falei, meu Deus, que história linda, e a gente vai ter oportunidade de conversar sobre essa história juntos, né? Não sei se vocês sabem, a tradição fala que Moisés escreveu o Êxodo. Então, Deus ali é o herói da história, mas Moisés é o escudeiro. Então, depois que José morreu, passou um tempo, também morreu aquele faraó que temia Deus, aquele faraó que estava do lado de José, que tinha esse respeito com Deus, né? E aí, lembra, aquelas famílias que foram para o Egito continuaram a se multiplicar. Os descendentes de José, os parentes de José que foram para o Egito continuaram a se multiplicar. Passou tanto tempo depois que já o novo faraó do Egito nem sabia quem era Moisés, não sabia quem era Moisés, não sabia da história, não sabia, não tinha se perdido tudo que aconteceu lá atrás, né? E aí esse rei que não conhecia mais esse faraó, esse rei que não conhecia mais da história de José, o que começou a acontecer? Ele começou a ver aquele povo multiplicando, e era um povo que não era o povo egípcio, e ele falou assim, meu Deus, esse povo vai crescer tanto, que vai chegar um momento que ele vai dominar a gente. E ele começou a ficar com medo da quantidade de pessoas que tinha ali, de outros povos. E aí foi quando ele começou a temer que os israelitas se rebelassem contra os egípcios. E aí ele deu uma ordem, ele chamou todas as parteiras e ele falou assim, olha, qualquer criança, sexo masculino que nascer, vocês vão matar antes que a mãe perceba, e as meninas vocês podem deixar viver. Só que as parteiras temiam a Deus, então as parteiras não fizeram isso. E aí o faraó, muito bravo, o que ele falou? O faraó falou assim, não, então eu vou dar outro decreto, porque essas parteiras não estão cumprindo o que eu mandei. E aí ele foi conversar com as parteiras falaram assim, olha, as mulheres israelitas, elas têm filho tão rápido, que quando a gente chega lá, elas já nasceu a criança, então a gente não tá dando conta de fazer o serviço, que elas deram uma mentirinha ali, né? E aí foi quando o rei do Egito decretou que todas as crianças, todos os meninos que nascessem seriam afogados no rio. Ou seja, tinha que afogar, jogar no rio todas as crianças. E aí, um certo dia, um homem da família de Levi da família descendente de Levi casou com uma levita e tiveram um menino. E desde quando aquele menino nasceu, aquela mãe percebeu que ele era um menino especial. E aí colocou ele num cestinho e colocou às margens do rio Nilo flutuando. Um belo dia, estava passeando ali a filha de Faraó com as suas escravas, vocês já ouviram essa história, e a irmã do menino ficou cuidando do que ia acontecer. E aí a filha do Faraó com as suas escravas passeando, ouviu um choro, viu um cesto num cantinho, ela falou para a escrava dela, vai lá buscar esse cesto para eu ver o que tem dentro. Quando ela viu, era um bebê, e ela falou, meu Deus, essa criança deve ser dos hebreus. No mesmo instante, a irmã chegou e falou, quer que eu arrume uma mãe para poder amamentar, uma mulher qualquer para poder amamentar?
E aí ela falou, claro. E aí o que aconteceu? A menina chamou a própria mãe de Moisés para dar de mamar para a criança, e a princesa virou para a mãe e falou assim, para a própria mãe do filho, que não sabia, né? A princesa não sabia que aquela ama de leite era a mãe verdadeira da criança. E aí o que aconteceu? Ela disse, leve essa criança, cuide, amamente para mim, até quando ela desmamar, e eu vou te pagar por isso. E aí quando Moisés desmamou, a mãe verdadeira levou para a princesa e falou, tá aqui o seu filho, e ela adotou e colocou nele o nome de Moisés, que significa eu o tirei das águas. Gente, olha que linda essa primeira parte, e nos próximos dias a gente vai estar falando aí a história de Moisés, ou seja, a gente entrou numa das histórias mais conhecidas. Algumas pessoas já assistiram filme falando disso, outras já assistiram tantas coisas, né? Mas eu falo que essa história, ela simplesmente veio da coragem aí, mês de março, mês da mulher, né? A coragem de uma mãe que não cumpriu uma regra, mas simplesmente ela foi lá e fez aquilo que o coração mandou. E ela teve a coragem necessária e esperou pelo milagre. E eu falo que muitas vezes na nossa vida, no nosso dia a dia, na nossa rotina, é isso que a gente precisa fazer, esperar e confiar em um milagre, porque Deus vai preparando todas as coisas ao nosso redor, mas muitas vezes a gente é tão assim com as circunstâncias, tão assim, deixando as nossas crenças dominar tudo aquilo que a gente sente, aquilo que a gente se acha capaz, tudo aquilo que a nossa limitação, que muitas vezes não temos coragem de dar um passo. Pensa para essa mãe colocar o filho num cestinho, colocar ele dentro do rio. Pensa o pai, que nem relata o pai aqui na história, mas o pai sabendo que estava acontecendo isso, a dor do pai. E isso eu venho aqui relatar a vocês a importância de muitas vezes ter a coragem para ser ousado, porque Deus abençoa quem tem firme propósito. Quando você coloca o pé, Deus coloca o asfalto, mas você muitas vezes vai precisar colocar o pé diante de uma situação, e muitas vezes é mais fácil ficar esperando ou cumprir a regra. Era mais fácil para aquela mãe entregar a criança para ser jogada no Rio Nilo e não correr o risco por medo, por insegurança, por pânico ou por tantas coisas. O povo ali naquela época era açoitado, era escravizado, era humilhado, era rebaixado, eram pessoas sofridas. Por quê? Porque aquele faraó, ele não tinha nada, não tinha temor a Deus, ele não tinha ali. Ele queria realmente era fazer a força braçal dele. Então, o que aquela mãe ela teve? Coragem. Então, no dia de hoje, além de crenças que nós vamos falar um pouquinho, eu quero te falar de coragem. Coragem para olhar a circunstância muito além daquilo que você vê. Nós somos treinados para ver com os olhos reais, e eu quero convidar vocês cada vez mais para experimentar, enxergar situações com os olhos sobrenaturais, com os olhos espirituais, porque é isso que Deus espera de você. E o mundo, todo esse jogo que existe aqui, ele é muito intenso no mundo espiritual. Tudo se trata do mundo espiritual, e é isso que eu quero levar vocês a entender, que tudo que está aqui, esse modo que muitas vezes vocês têm vivido, que é esse modo zumbi, esse modo alienado, esse modo que você às vezes para se perguntar tantas coisas e não consegue entender a coragem que está aí dentro de você. E essa coragem muitas vezes pode ser que não seja para colocar teu filho dentro de um cesto, dentro de um rio, mas é a coragem que você vai precisar levantar mais cedo todos os dias. É a coragem que você vai precisar decidir aquilo que você quer para tua história. É a coragem daquilo que você vai precisar escolher, daquilo que você quer para o teu caminho. É a coragem de você esticar suas asas e bater asas, mesmo diante quando todas as pessoas ao teu redor estão falando assim, você tá louca. É a coragem de muitas vezes nadar contra a maré. É a coragem de você entender o quanto você é grandioso, o quanto você é grandiosa. Sabe por quê? Porque a maioria das pessoas, elas entendem simplesmente que elas são aquilo que o mundo determinou. E talvez, assim como esse povo lá atrás foi determinado que eram escravos, que eram pessoas que tinham que viver daquele jeito, às vezes você está vivendo a sua vida do mesmo jeito, às vezes você está passando a tua história, vivendo a tua vida, vivendo a tua história, simplesmente replicando o modelo que te foi imposto.
E aí é onde entra a confiança que você precisa ter, a confiança que você precisa ter no teu Deus, a confiança que você precisa ter na tua fé decidida, para que você construa esse mundo diferente, para que você construa realmente essa história diferente na tua história. Vocês estão conseguindo acompanhar o que eu estou querendo dizer para vocês? Que muitas vezes você vai ter que se colocar de pé e entender o potencial que você tem. Perfeito. Hoje nós começamos em Êxodo, tá? Hoje nós começamos em Êxodo 1 e 2, tá bom? E eu quero que vocês entendam, todo mundo que vai chegando por aqui, vocês já entendam que quem já estava aqui tem sempre um drive que já instalou, tá? E um dos drives que as pessoas instalam nelas, elas vão escrevendo aqui, simplesmente para que vocês também vão tendo isso como testemunho, tá? Então isso já é um símbolo nosso. Então vocês vão entender que quando você vai entrando aqui, você vai vendo pessoas escrevendo, eu ressignifiquei minha vida. Cada pessoa tem ali um testemunho já para dar de um drive instalado, tá? Então bora. Então o que aconteceu aqui? Quando a gente entende que aquele povo que estava lá no Egito, ele acreditava que ele era escravo, tá? Ele acreditava que ele era escravo, por quê? Porque ele estava coagido com o medo, ele estava sobre opressão, ele estava sobre quanto mais crescia o povo, mais o faraó, quanto mais crescia o povo, mais as pessoas ali do Egito ficavam coagindo, limitando e transformando todo aquele povo em escravo, simplesmente por quê? Porque era a única forma de dominar o povo, era transformar aquele povo de escravo, era transformar aquele povo em um povo infeliz, com medo. Por que uma pessoa com medo ela é escrava? A pessoa com medo ela é escrava simplesmente de quem? Daquilo que ela acredita na mente dela. E aí ela passa a se escravizar dia após dia. Muitas vezes você não está tendo um rei, um faraó para poder te escravizar, mas você está sendo escravizado dia após dia por aquilo que você acredita, por aquilo que você colocou na tua cabeça ou que colocaram na tua cabeça. Então, como que a gente entende tudo isso? A escravidão, gente, ou ela é feita por alguém ou por você mesmo. Quantas pessoas vivem escravas dos seus medos, quantas pessoas vivem escravas de toda a circunstância ao redor, quantas pessoas vivem escravas de relacionamentos, escravas de relacionamento abusivo, até com empresa que trabalha, escrava de relacionamento abusivo com pessoas ao redor, escrava daquilo que você se permite viver. Então, quando a gente entra nessa parte de crenças, isso é tão profundo, que eu falo que o nosso cérebro, ele é uma massa assim cinzenta, mas ele tem ali dentro todas as coisas que você precisa para ser quem você quer ser. Mas o que é que você tem alimentado ali dentro? Quando a gente vai falando de crenças, é algo tão forte, que você precisa entender o que significa crenças. Muitas vezes já se tornou até um clichê, você fala, crenças limitantes. Mas primeiro, você não sabe como surge, você não sabe como muda, você não sabe como altera, e aí, simplesmente por quê? Porque decidiu dormir até mais tarde. É uma das coisas que eu falo. Por que o despertar não fica gravado? Porque é o meu tempo para você e é o tempo seu para você. Isso aqui é para quem quer. Isso aqui realmente é para quem quer uma transformação na sua história. E todos os dias eu tô aqui doando meu tempo para vocês na intensidade máxima, porque eu aprendi sobre tudo isso aqui e eu olhei para minha história e eu falei, eu não posso guardar tudo isso só para mim. Sabe por quê? Porque eu vou estar sendo conivente com o mundo aí fora. Eu preciso abrir minha boca, eu preciso derramar esse conteúdo. E foi onde Deus veio e pediu para que eu estivesse aqui todas as manhãs com vocês às 6h12. Mas é óbvio que isso aqui não é para todo mundo. É para quem realmente quer vencer todo o seu potencial. É para quem realmente quer uma transformação. Então, como que essas crenças elas são formadas? Como essas crenças são criadas, tá? A primeira coisa, a crença ela é formada por memórias, por sentimentos, por significados. Ou seja, não é o que aconteceu, é o significado que você deu para aquilo que aconteceu. Então, vamos lá, às vezes quando você era pequena,
Como que uma crença se instala dentro de você? Somente vem a crença instalada por uma autoridade. Ou seja, você deu tanta importância para aquela pessoa que aquilo que aquela pessoa falou virou lei para você, virou regra para você. Isso acontece como? Com pais, pai, mãe. Por isso que a maioria das crenças limitantes vieram dos nossos pais. Daí você fala assim, nossa, mas meu pai e minha mãe não teve culpa, tão bonzinhos. Eu sei de tudo isso e não é realmente culpa deles. Mas é o que eles tinham, é o que eles receberam, é o que eles multiplicaram. E aí a gente vem nessa repetição de padrão que acontece sempre. Então o que eu quero falar para vocês? A crença, ela é formada sempre por uma autoridade. Escreve isso. A crença, ela é formada por uma autoridade. Gente, eu não tô entendendo o que vocês estão escrevendo aqui. Pronto. Tá. Veio por autoridade. Então, essa autoridade pode ser os pais, professores, parentes, as pessoas que te criaram. Pode ser... Quem mais? A comunidade, vizinhos. Pode ser pessoas que foram importantes para você. Ou seja, pessoas que você delegou. Uma autoridade. Essa pessoa, ela causa em você as crenças positivas ou negativas, tá? Então, o que acontece? Uma situação que aconteceu lá quando você era pequeno, às vezes pode ter fixado como uma crença limitante se foi um momento importante. E às vezes você nem lembra que isso aconteceu. Às vezes você olha e fala assim, não, eu nem lembro disso, isso aí não fez parte. E às vezes é algo que está lá no teu subconsciente, fazendo acontecer tudo que você vive dia após dia. Às vezes é o que realmente está fazendo acontecer dia após dia, na tua repetição de padrão. E aí você acha que tá tudo bem, que já tá resolvido, que já tá organizado, mas essa repetição de padrão continua acontecendo e você não entende por quê. E aí é onde você precisa entender que não importa, não é o que você viveu, mas é o significado, é a emoção daquilo que você viveu, como você guardou isso, tá? Então entenda, você não vive em função do que aconteceu, mas ao significado que você deu para aquilo que aconteceu. Olha a importância disso. Então você não vive em função do que aconteceu, você vive em função do significado que você dá para aquilo que aconteceu. Então, quando eu entendo isso, eu passo a entender que as emoções, elas ajudam a formar as minhas crenças. A tua memória, ela foi feita por convencimento. O que é convencimento? Aconteceu um fato, você repete. Você conta para uma amiga, você conta para outro amigo, você conta para outro amigo, você repete na sua mente, você fica tentando entender o porquê, você fica tentando buscar o porquê. E o que está acontecendo ali? Você está se convencendo que aquele sentimento que você sentiu é o sentimento verdadeiro sobre aquela situação. E a partir do momento que você se convence que aquela emoção, aquele sentimento é o verdadeiro, é o correto, é o inabalável, é aquilo que aconteceu realmente, na tua memória é fixada a crença, mas lá no teu subconsciente. E esse subconsciente significa 95% daquilo que você faz. Então, olha a importância disso. Aí você pergunta assim, por que tudo que eu começo eu não dou conta de terminar? Por que eu começo e não dou conta de fazer? Por que eu tento ser uma excelente líder e não consigo? Por que eu começo e nunca chego ao final? Por que eu protelo tanto? Por que eu não faço? Por que eu sinto dor do fracasso? Por que a dor do fracasso ela me acompanha? Por que eu até ganho um bom dinheiro, mas eu gasto sempre mais, sempre eu estou endividada? Por que eu tento ser uma vendedora de sucesso e não consigo? Por que eu tento ser uma diretora de sucesso e não consigo? Por que eu tento ser uma líder de sucesso e não consigo? Por que eu tento ser um empresário bem-sucedido e não consigo? Por que eu tento ser um pai bem-sucedido e não consigo? Simplesmente por isso, a repetição de padrão. E aí eu vou falar pra você, se você não para conhecer você, se você não para conhecer a tua história, se você não para ter esse autoconhecimento de você, o que é que vai acontecer? O padrão ele vai se repetir dia após dia,
vida após vida, geração após geração. Porque aquilo que você tem é aquilo que você replica, e aquilo que você replica é o que é replicado, e se não acontece uma interrupção de padrão, a vida, ela vai ser assim dia após dia. Isso é muito sério mesmo, como disse a Selma Garcia aí. Isso é muito sério mesmo, e isso reflete o porquê da tua situação atual. O porquê que você tem vivido uma vida estressada. O porquê que você tem vivido uma vida aonde você fala, eu não sou estressada. É estressada sim, sabe por que você é estressada? Porque você às vezes está passando noites sem dormir, às vezes você está tendo insônia, você tá passando a tua história aí só correndo atrás do rabo, tentando entender o que está acontecendo, e a vida está passando assim, simplesmente porque as crenças, simplesmente porque o teu emocional, simplesmente porque você não está parando para resolver a tua vida e tá às vezes passando mais tempo cuidando da vida dos outros. Quantas pessoas que eu conheço que às vezes entram no Instagram para olhar uma coisa útil, quando percebe já estão vendo milhares de porcaria e passou ali um dia inteiro. Igual quando se criou o Clubhouse. Eu vi pessoas que passou um dia inteiro dentro do Clubhouse, anotando um monte de dúvida, um monte de ideia, e não colocou nada em prática até agora. Então eu quero falar para vocês que não adianta você encher a tua mente de ideia, encher a sua mente de coisas, se você não coloca em prática. Então, eu não acredito. Tem gente que fala assim, mas isso aí vai se repetir. Não, você tem o poder de mudar a tua história. Sabe por quê? Porque eu tive o poder de mudar e de quebrar a geração que vinha se repetindo de fracasso e frustração na minha família. Eu consegui quebrar, ter a ruptura de padrão que estava se repetindo em toda a minha descendência para trás. Ascendência, como é que fala? Os tempos para trás. Então, você pode sim mudar a tua realidade, você pode sim mudar o teu futuro, você pode sim, você não tem que aceitar, isso vai continuar se repetindo, porque é assim mesmo, porque eu nasci assim, porque eu vou viver assim. Não. Você é a pessoa que pode mudar a tua história, mas sabe qual é o problema? Vocês vêm aqui pra live, nem papel e caneta vocês trazem. Vocês vêm aqui pra live, vocês não anotam o que vocês precisam mudar, o que vocês precisam entender. Então, quando você entender alguma coisa, começa a prestar atenção. Grace, eu entendi que é uma crença limitante, mas e agora? Começa a trabalhar para mudar isso. Qual é o drive que você instalou aqui durante as lives do Despertar, ou que você está instalando hoje para poder mudar a tua história? Essa memória que você tem, simplesmente alguém falou para você um dia, mas você cresceu afirmando, convencendo. E aí eu quero falar para você que um bom treinamento, ele não é só conteúdo técnico. Um bom treinamento, ele não é só conteúdo que eu vou falar para você. Sabe por quê? Porque se não tiver emoção, ele não vai ficar aí dentro do teu coração, não vai ficar aqui dentro da tua mente, não vai ficar. Se você não tiver o entendimento. E aí, por que a gente fala dentro do Turbo no 12? Quem tá chegando hoje não vai entender o que é Turbo no 12. Eu vou colocar depois lá no grupo do Telegram o Turbo no 12 para que vocês possam realmente fazer o que eu faço todos os dias. É minha rotina do dia, tá lá. O Turbo no 12. São 12 passinhos, tá? Com o que eu tenho como meta todos os dias. E esse Turbo no 12, acredito que a Paula tá aqui na live. Ela pode até subir aqui, Paula, dos stories aqui daqui um pouquinho, o Turbo no 12. Esse Turbo no 12 ali, eu falo simplesmente da meditação, de você fechar os olhos, de você fazer uma visualização. O porquê isso? Porque o cérebro, ele não distingue o real do imaginário. E você precisa entender que ou você domina teu cérebro ou ele te domina. E aquilo que você consegue enxergar aqui é o que já existe. Mas você ainda não viveu. Vocês estão entendendo a profundidade disso? O teu cérebro, ele não distingue o que é real, o que é imaginário. Então, como é que você quer terminar este mês de março? Como é que você quer ter os seus resultados nesse mês de março? Como é que você quer finalizar esse mês de março aí na tua casa, na tua família, na tua vida pessoal? Como é que você quer terminar esse mês de março dentro da tua empresa? Você que é empresário que está aqui hoje, você que é gestor que está aqui hoje, você que é gerente que está aqui hoje, como é que você quer terminar o mês de março dentro da tua empresa? Comece a visualizar o resultado concretizado. Aprenda a desejar sem pensar no como.
Uma das coisas que eu mais aprendi e me desenvolvi na vida foi desejar sem pensar no como. Eu tinha o grande defeito de pensar e já, mas para isso eu preciso disso. Ok. Mas aprende a mentalizar, a visualizar, a desejar sem pensar no como. Então escreve aí, eu desejo sem pensar no como. Eu desejo sem pensar no como. Eu vou pedir para vocês no final dessa live, lá no meu feed, vai ter uma foto lá e você vai escrever isso que eu tô falando para você agora. Aprendi a desejar sem pensar no como. As pessoas não vão entender nada, mas é só para vocês entenderem, firmar esse drive dentro da cabeça de vocês mesmos. Que o desejo você tem que estimular, não importa como vai acontecer, porque teu cérebro ele não distingue o que é real do imaginário. E tudo que você consegue colocar aqui dentro do seu subconsciente se torna realidade. Por quê? Porque o teu cérebro manda para o teu corpo a ação necessária para você fazer aquilo que precisa. Então entenda, você como um ser humano que tem essa máquina maravilhosa, inteligente, você pode sim reprogramar as suas crenças. Você pode criar algo novo com experiências reais ou imaginárias. Você consegue transformar aquilo que você quiser na realidade que você quiser, mas você precisa entender que você é uma filha amada, um filho amado de Deus, você é um filho protegido de Deus, você é um filho onde Deus transborda em você o amor que Ele tem por você. Então nós precisamos entender que tudo isso que vocês estão aprendendo aqui nada mais é do que um caminho para que vocês cheguem aonde vocês desejam. E eu sei que às vezes não dá pra gente falar tudo num dia só. Amanhã nós vamos falar um pouquinho mais de crenças. Tem várias coisas de crenças aqui que eu trouxe pra vocês. Várias coisas de crenças. Então a gente amanhã segue com a história do Moisés e também falando de crenças. E eu vou falar pra vocês uma coisa. Quando vocês aprenderem a dominar a mente de vocês, quando vocês aprenderem a dominar o cérebro de vocês, vocês vão entender o quão grandiosos vocês nasceram para ser. Sônia tá falando que eu falei muito com ela hoje. Amém, Sônia, que bom. Então, o que eu quero deixar para vocês como tarefa no dia de hoje, porque nós já estamos acabando, eu não tô aqui só para motivar ninguém, nem para falar para vocês, eu tô aqui para ativar o teu maior potencial. Eu tô aqui para ativar em você aquilo que você precisa para ser quem você deseja ser. Eu quero que vocês dêem um basta nessa vida de protelação. Então, o que eu quero deixar como tarefa para vocês hoje? Primeiro, ativação turbo no 12. Eu quero ver todo mundo fazendo atividade física hoje. Grace, tá tudo fechado. Vai lá agora. Vocês vão colocar uma roupa de treino, uma roupa de academia. Sabe por quê? Porque a circunstância externa, ela não pode impedir você de fazer aquilo que você determinou. Para de comprar suas próprias desculpas, para de se apoiar na pandemia para você não dar uns pulos aí ao redor da tua casa e fazer sua atividade física, que é o que vai gerar o hormônio que você precisa para estar no 12, para estar na energia máxima. Então agora, acabando essa live, você vai lá e vai colocar uma roupa de academia. Então a tarefa de hoje é colocar uma roupa de academia e começar essa bendita dieta, esse bendito treino. Cuidar do teu corpo, que a gente vai seguir falando agora lá no Clube no 12. Então agora a gente vai continuar falando disso lá no Clube no 12. Mas eu quero falar pra você que existem 3 coisas: corpo, alma e espírito. Espírito, alma e corpo. São as 3 coisas que você precisa cuidar para que você tenha uma vida no 12, uma vida de excelência, uma vida onde você olha e fala assim, uau. Quando vocês olham para mim e falam assim, uau, que mulher é essa? Como é que vive assim no 12? E viver no 12, para quem tá chegando agora, é isso, viver na intensidade máxima. É você ter realmente esse equilíbrio entre espírito, alma e corpo. É somente assim que você vai chegar no seu resultado profissional, no seu resultado familiar, na sua vida pessoal. Então, eu já quero deixar agora a meta. Vai lá colocar um tênis, vai lá colocar uma roupa de academia para quem puder. Ah, Grace, mas eu tô agora aqui, eu tô fazendo as coisas de casa. Coloca um tênis e um short. Daqui um pouco, na hora que você terminar o serviço, você põe aí no YouTube um exercício físico, que tem um monte de treininho aí no YouTube. Pula na sala da casa mesmo, mas ativa em você. Cuida de você. Sabe por quê? Ninguém vai fazer por você aquilo que demanda que você faça. Aquilo que é seu, tá?
Olha aí, a Monja falou que vai treinar com vídeo porque tá chovendo muito aqui hoje. Exatamente, tem cidade que a gente não pode nem sair na rua, a minha mesmo aqui tá tudo fechado. Então você se arruma e faz aonde você puder, mas não deixe para amanhã, não deixe, aprenda a não deixar que a circunstância externa influencie no teu resultado. E agora eu vou correr porque eu tenho que ensinar o pessoal do Clube no 12 como é que eles vão fazer isso, como é que eles vão cuidar do espírito, da alma e do corpo. Agora eu vou correr lá pro Clube no 12. Então eu quero saber aqui quem é que vai estar comigo já às 7h12 lá no Clube no 12. Eu quero desejar para vocês uma semana abençoada, uma semana maravilhosa. E eu espero vocês, todos que estão aqui lá no Clube no 12, para a gente conseguir continuar falando desse assunto, tá? Começa às 7h12 lá dentro do Nutror. Quem ainda não tá no Clube no 12, que estão aí me perguntando, pode entrar lá dentro do link da bio, da minha bio, tem lá Clube no 12, aí você clica lá, você pode já cair para dentro dessa segunda mentoria. A primeira já tá lá disponível para vocês poderem acessar. Grace, por que tá no clube? Gente, toda segunda-feira no clube a gente tem uma mentoria. Toda segunda-feira tem uma mentoria e lá você tem mais de 100 horas de conteúdo, tá? E é óbvio que ali a gente dá um conteúdo um pouquinho mais massivo, mais profundo, porque ali a gente tá num grupo seleto realmente. Então eu sei para quem eu tô falando e o que eu tô falando, tá bom? Então eu espero por vocês 7h12 lá no Clube no 12. Um beijo no coração de vocês, até amanhã 6h12 por aqui. E cada pessoa que tá aqui hoje, anota de tarefinha aí também, Paula, trazer uma pessoa a mais para amanhã assistir a nossa live, tá? O grupo Clube no 12, você acessa dentro do link da bio, tá escrito lá, Clube no 12. Você pode estar adquirindo e caindo para dentro. Toda segunda-feira a gente tem mentoria somente com esse grupo de pessoas. É uma mentoria por semana, tá bom? Susana necessita de Espanha. Susana, me envie agora um inbox com tu número, que eu já vou pedir para que mi equipo entre em contato contigo para falar sobre isso, ¿sí? Muchas gracias, Susana. Besos. Ok. Um beijo para vocês, que Deus abençoe. Até amanhã para quem vai estar no Despertar e até daqui um pouquinho para quem vai estar no Clube no 12. Beijo no coração de vocês.